Bem-vindo a uma ilha com sabores genuínos, paisagens infinitas, aventuras por descobrir. Bem-vindo a uma ilha que sabe receber e nos convida a um mar de encontros e também a um encontro connosco. Bem-vindo aos Açores. Bem-vindo ao 44º Congresso Nacional da APAVT. Bem-vindos depois do coffee break. Como estão? Façam um favor de se acomodar e sentar. Coffee break esse que teve o patrocínio da Turangra. Já vejo que estão a brincar com uns balões. Já vos será explicado depois, mais tarde. Guardem-nos, fiquem com eles bem visíveis. Bom, e vamos passar, depois da sessão anterior, das novas tecnologias e da era digital, extremamente interessante. Aliás, faz-me lembrar, de facto, a minha juventude, porque o meu pai também me educou na era digital. Eram 5 digitais na mão direita e 5 na mão esquerda. Passamos agora à quinta sessão. E esta quinta sessão chama-se A Conversa com Francisco Pita. E precisamente este senhor que eu vou apresentar agora, o senhor Francisco Pita, é administrador da ANA e membro da Comissão Executiva com as funções de Chief Commercial Officer, precisamente, da ANA. Quadro da ANA desde 2001, onde assumiu várias funções, nomeadamente na direção da coordenação das políticas e assuntos internacionais, responsável pela área de marketing e aviação, apoio a clientes e, mais tarde, também, ao longo deste percurso, diretor adjunto do aeroporto de Lisboa. Nos últimos anos, destaca-se aqui o facto de ter sido Chairman da World Facilitation and Services Standing Committee do Airports Council International. Isto é um trava-línguas espetacular. Mas para dizer que, em termos de formação, mestre em transportes pelo Instituto Superior Técnico, e o que é interessante é que, ligado à aviação, mas tem no seu currículo o facto de ter sido oficial da Marinha Mercante, portanto, enjoava no mar, certamente resolveu voar. E quem estará precisamente a conversar com o Sr. Francisco Pita será um senhor que creio que conhecem e dispensa apresentações biográficas. Resta-me destacar o facto de ser lisboeta de nascimento, mas deve ser o lisboeta mais açoriano que existe em todo o território português, Sr. Presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira. Vamos então a uma conversa interessante. Obrigado. Muito obrigado, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo também, Francisco. Olá. Muito obrigada. Bom dia. Já leram o teu currículo e eu gostava aqui de quebrar aqui um bocadinho o gelo com quem nos está a ver. Para além do teu currículo, tentar perceber como é que chegaste aos aeroportos. Imaginaste sempre trabalhar num aeroporto ou quando eras pequeno ias ser futebolista ou bombeiro? Bom, bom dia, antes de mais. E começar por agradecer à APAVT e a ti o convite que nos foi feito. É com enorme prazer que nos juntamos a esta iniciativa, este que se está a tornar um verdadeiro fórum de discussão sobre o turismo e é com todo o gosto que o fazemos. E sendo nos Açores, para mim pessoalmente ainda é mais particular, porque eu também sou um fã dos Açores, mas por razões que depois até se cruzam com aquilo que eu queria ser quando era pequenino. Eu vivi nos Açores, vivi no Faial desde os meus 4 anos até aos meus 9 anos. E isso, de facto, foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu hoje tenho uma paixão... Eu sei porque eu vivi desde os 6 aos 12. Porque temos aqui uma história parecida. Temos aqui uma história parecida. Portanto, sou daquelas pessoas que não comecei a gostar dos Açores na semana passada ou porque vi uma fotografia bonita. Eu gosto dos Açores há muitos anos. O Faial, nos anos 80, era um bocadinho diferente do que é hoje. E os meus pais lutavam certamente com coisas para nos pôr a fazer. O que é que nos punham a fazer? E havia dois musts. Um era ir para o Porto ver o embarque, que ainda hoje me recordo das vacas, dos navios,
que era feito vaca a vaca, e aquilo dava ali umas garreadas, e portanto era uma coisa sempre interessante. E a outra era ir para o aeroporto, quando havia aviões a chegar. E portanto eu acabei por fazer um bocadinho das duas coisas. Eu comecei por ir para a escola náutica, também um bocadinho por tradição familiar, e depois dediquei-me à aviação. Mas já estava tudo desde pequenino e tudo a começar aqui nos Açores. E conheceste a Ilha das Flores nessa altura ou não? Conheci também a Ilha das Flores. Cheguei a passar férias na Ilha das Flores. É uma ilha fantástica. Muito bem. E senhora, olha, Francisco, que aeroportos exatamente é que vocês têm neste momento sob gestão? Bom, a Vinci gera em todo o mundo, neste momento, 44 aeroportos, distribuídos por 11 países. Nós temos, neste momento, estamos no top 3 dos aeroportos, dos operadores aeroportuários a nível mundial. Em Portugal gerimos os 10 aeroportos que pertenciam à rede da ANA, portanto, os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja no continente. Funchal e Porto Santo na Madeira e Ponta Delgada, Horta, Flores de Santa Maria nos Açores. Sim, senhor. E estes aeroportos foram comprados na altura da sua privatização em 2013 por 3 mil milhões de euros. Eu estive a olhar, e espero não me ter enganado, para os relatórios e contas da ANA dos últimos anos. Nos últimos 5 anos, não contando com 2018, a soma dos EBITDAs aproxima-se dos 1.500 milhões de euros, se eu bem fiz as contas. Vocês compraram isto há 5 anos por 3 mil milhões. Francisco, vocês estão fartinhos de ganhar dinheiro, não estão? Nós temos... É uma boa pergunta. Nós temos... Bom, para já é preciso dizer que quando a Vinci fez a oferta pela ANA, na altura a oferta da Vinci era quase 30% maior que a oferta do segundo concorrente. E também é preciso dizer que estávamos em 2012, num ano em que se vaticinava tudo do pior para a economia do país. Portanto, a Vinci correu um risco assumido quando decidiu investir da forma como investiu em Portugal. Porquê? Porque fez aquilo que qualquer investidor privado faz, acreditou e fez essa oferta. E, de facto, os resultados que temos tido nos últimos 5 anos são resultados muito positivos, muito satisfatórios, mas são resultados que são positivos para todo o setor. Ou seja, não somos só nós que estamos a ter bons resultados. A aviação está a ter bons resultados, a hotelaria está a ter bons resultados, as agências estão a ter bons resultados. Portanto, nós estamos, no fundo, num setor que está em crescimento e portanto, estamos a ter a nossa cota parte desses bons resultados. É importante não esquecer que desde 2013 também investimos bastante na rede. Nós investimos cerca de 225 milhões de euros desde a privatização em toda a rede. Mais de metade desse investimento foi em Lisboa. E também é preciso não esquecer que passaram 5 anos, quer dizer que faltam 45. Porque a Vinci, o contrato é para 50 anos. A Vinci tem um contrato para 50 anos e falou-se muito aqui ontem sobre ciclos. Nós certamente que vamos apanhar durante estes 50 anos muitos ciclos. Esperemos que sejam todos ciclos positivos de crescimento, mas sabemos que as coisas nem sempre funcionam assim. É verdade, mas a parte boa é que o milheiro já está com algumas moedas lá dentro e, portanto, antes assim. Ajuda. Bom, de qualquer modo, pronto, e eu percebo que a Ana não acha que tem ganho tanto dinheiro assim, ou enfim, pelo menos é de acordo com os riscos que tomou e que aí vêm, mas já as companhias aéreas, na sua generalidade, têm um outro olhar. Dizem que as taxas de aeroporto simplesmente subiram demais, subiram vezes demais e estão altas demais. Queres comentar? Quero. Eu já estava à espera que fizesse essa pergunta e, portanto, até pedi para trazer um slide. Eu sei que isto vai aqui contra o protocolo da conversa. Este slide que temos aqui, isto é uma infografia que foi feita por um órgão de comunicação social, o Dinheiro Vivo, mas que eu acho que ilustra bem aquilo que se passou em termos de taxas aeroportuárias no país. É uma situação, às vezes há algum ruído sobre isto,
E o que é preciso dizer? É preciso dizer que não é verdade que as taxas tenham subido demasiado, nem que tenham subido vezes demais, muito menos para valores exorbitantes. Bom, em primeiro lugar, aquilo que nós estamos a fazer está absolutamente alinhado com o contrato de concessão que temos com o Estado português e é regulado e é visto pelo regulador, pela ANAC. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a fazer está absolutamente enquadrado pelo contrato de concessão. Os aumentos foram, portanto, em linha com esse contrato de concessão e foram aumentos moderados. Nós tivemos, durante um período de 5 anos, antes da privatização, em que não houve qualquer aumento de taxas nos aeroportos portugueses. Portanto, as taxas estiveram absolutamente congeladas. Portanto, nem pela inflação nós aumentámos. E se olharmos para aquele slide, o que vemos ali é que, por exemplo, as taxas do aeroporto de Lisboa, neste período, aumentaram 1,58 €. Em termos reais, portanto, descontamos a inflação, estamos a falar de 36 cêntimos. E percentualmente? Vemos, por exemplo, aeroportos. Percentualmente, os aumentos também não foram significativos, porque estamos a falar de uma base das taxas reguladas que andam na ordem dos 10, entre os 10 e os 15 euros. Portanto, estamos a falar de valores que, de facto, não são significativos. O que é importante para nós, em termos de taxas, e para que se perceba? Os aumentos, como veem, não são expressivos. Estamos a falar da ordem de cêntimos. Temos aeroportos, por exemplo, o aeroporto da Madeira, onde temos uma convergência das taxas e, portanto, nem sequer estamos a aumentar, estamos a reduzir. Em termos reais, já reduzimos na Madeira 1,66 €. Portanto, o que é importante aqui, e a mensagem que eu gostava de transmitir é esta. Nós, o que fazemos quando mexemos em taxas aeroportuárias é olhar para os nossos concorrentes. Isso é para nós o mais importante. Eu preciso de perceber como é que eu me comparo com os meus concorrentes. Porque a ANA tem aqui um interesse que é um interesse que está absolutamente alinhado com a generalidade dos agentes do setor. Nós queremos crescer tráfego. Esse é o nosso maior interesse. E, portanto, nós somos os primeiros interessados em não ter taxas que não sejam competitivas com os nossos concorrentes. Ou seja, eu não quero ir falar com uma companhia aérea e ter a companhia aérea dizendo que as suas taxas não são competitivas com um concorrente meu. E, portanto, o trabalho que nós fazemos antes de qualquer alteração de taxas é perceber como é que nos situamos nos nossos painéis de benchmark, nos nossos painéis de comparação. E, por exemplo, Lisboa, em 2017, nós estávamos 16% abaixo da mediana do nosso painel de comparação. Aliás, se vires, trouxe aqui outro slide, isto é a posição de Lisboa. Portanto, o nosso painel de comparação tem aqui um conjunto de aeroportos europeus comparáveis e, portanto, essa ali em Viena, com as taxas mais altas do painel, e depois tem ali Estocolmo com as taxas mais baixas. Esta era a nossa posição competitiva em 2017 e é para isto que nós olhamos sempre que temos que mexer em taxas. E olhamos não só no caso de Lisboa, olhamos no caso de todos os aeroportos da rede. Ou seja, em todos os aeroportos da rede nós fazemos este exercício antes de tomarmos qualquer decisão de aumento de taxas. Francisco, o contrato de privatização permitir-vos-ia, no dia de hoje, terem taxas mais altas nos vários aeroportos que vocês gerem? Ou estão nos limites? Nós estamos a usar, em todos os aeroportos, com exceção de Lisboa, o valor máximo que o contrato nos permite. Em Lisboa, nós estamos 11% abaixo daquilo que o contrato de concessão nos permitiria. E porquê? Porque temos a consciência das limitações que temos em Lisboa e do que isso afeta aos nossos clientes e, portanto, eu diria que procuramos fazer aqui uma gestão equilibrada para não comprometer, por via do preço, atendendo àquilo que é a falta de capacidade que sabemos ter, não comprometer a competitividade do aeroporto. Sim, senhor. Ainda bem que acabaste por Lisboa, porque eu gostava de ir então ao nosso grande assunto do momento, do turismo, do país. Nós temos um aeroporto à beira do colapso e não temos ainda uma definição concreta como seguir. A decisão ainda não está tomada na realidade. Mas o aeroporto, entretanto, já está em colapso. E, portanto, aparentemente o crescimento ocorrido apanhou alguém de surpresa, desprevenido. Governo e ANA à cabeça dá-me a minha ideia. Ou seja, uma vez mais, estamos em esforços e vamos provavelmente pôr trancas à porta, depois, neste caso, depois do aeroporto ter sido roubado, ou o país. Houve aqui negligência? Porquê é que não se planeou e porquê é que não se tomou uma atitude atempadamente? Porquê é sempre depois de estarmos molhados até aos joelhos, temos medo que a água suba mais?
Não houve negligência. Não houve negligência, mas antes de entrar no tema da tua questão, nós não temos um aeroporto em colapso. Nós temos um aeroporto esgotado, mas que não está em colapso. Ou seja, nós estamos a colocar no mercado a oferta que temos, portanto, estamos perto da nossa oferta máxima. Isto é como ter um hotel em que os quartos estão todos cheios ou quase todos cheios todos os dias do ano. Se calhar é o sonho de qualquer hoteleiro. Para um aeroporto não é bem assim, não é o sonho de qualquer gestor aeroportuário. Mas essa é a situação, porque nós estamos a operar dentro da capacidade que temos, ou seja, não estamos a operar acima da capacidade sobre a qual podemos operar. Indo agora à tua questão, aquilo que foram as previsões que foram feitas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, tu não encontras nenhuma previsão de nenhuma entidade que te apontasse para os níveis e para o ritmo de crescimento que tiveste nos últimos 5 anos. Eu estou a falar de previsões do Governo, da ANA, da TAP, de casas europeias de previsão, do setor, do turismo. Ninguém apontava para este nível de crescimento e para esta rapidez deste nível de crescimento. E isto não quer dizer que as previsões estivessem erradas. Portanto, quem faz previsões, e eu fiz previsões durante muito tempo, sabe que nós trabalhamos com pressupostos e usamos os pressupostos razoáveis de admitir. Isto não é futurologia, portanto, tem uma base técnica. E aquilo que aconteceu ultrapassou claramente tudo o que podia ser previsto. E o resultado foi este. Eu vou-te mostrar. O resultado foi este. Nós chegámos a 2018 com mais 10 milhões de passageiros. Nós vamos fechar este ano com 29 milhões de passageiros. Isto são mais 10 milhões de passageiros do que aquilo que apontavam as previsões que tinham sido feitas há 10, 12 anos atrás, na altura dos consultores técnicos que estavam a apoiar o processo da construção do novo aeroporto de Lisboa. Portanto, chegámos com mais 10 milhões de passageiros. 10 milhões de passageiros é o tráfego do aeroporto do Porto. Ou seja, Lisboa, neste momento, está a processar, para além do tráfego que era suposto processar, mais 10 milhões de passageiros. E isto, obviamente, que tem aqui, de imediato, um efeito sobre a pressão. Estamos a trabalhar ainda dentro da capacidade, mas depois tem aqui um segundo efeito, que é um efeito sobre o tempo de reação. E o efeito sobre o tempo de reação, basicamente, é este. Neste gráfico nós temos aquilo que foi a evolução do tráfego no aeroporto de Lisboa desde 2004 a 2018. Aquela linha amarela dos 22 milhões de passageiros é um dos triggers que está previsto no contrato de concessão para se iniciarem as discussões sobre o aumento de capacidade aeroportuária na região de Lisboa. Ou seja, o contrato de concessão tem um conjunto de triggers, um conjunto de condições. Quando essas condições estiverem todas atingidas, é a altura em que a concessionária, portanto, a Vinci e o Estado, se devem sentar à mesa e começar a discutir a expansão da capacidade na região de Lisboa. A linha a vermelho está ali perto dos 30 milhões, que é aquilo que se pode considerar a capacidade máxima teórica da Portela. Se o tráfego tivesse crescido ao ritmo que estava previsto no contrato de concessão, tu terias aquelas colunas a verde claro, ou seja, tu terias até quase 9 anos para poder estar a estudar uma solução. Porque entre o momento em que atingias os 22 milhões de passageiros e o momento em que te aproximavas da capacidade máxima teórica do aeroporto, tu tinhas tempo. O que é que nos aconteceu? O que nos aconteceu foi o que está a verde. Nós, em 3 anos, comemos a folga toda que tínhamos. E isto, de facto, não era algo que estivesse previsto, nem que fosse previsível. E, portanto, estamos num contexto, que é o contexto que é conhecido de toda a gente neste momento, que é, temos muito menos tempo para tomar uma decisão e finalizar uma solução. Sim, e antes disso, queria aqui pegar nesta figura, neste slide,
Não o tires, porque Não tirei, foi. alguém o tirou. Alguém o Põe tirou. no nosso lá. Vamos lá ver, tu estás aqui a mostrar um aeroporto, ok, não está em colapso, percebi, mas tem de facto uma ingestão, está com a comida toda e não pode comer mais. E o que eu gostava que tu tentasses aqui explicar à plateia é quais são as consequências de não comer mais. De facto, há slots que estão a ser recusados, enfim, estou-te a perguntar, eu sei que há, mas qual é a dimensão dos slots que estão a ser recusados? Que números é que vocês têm, que económicos é que vocês têm do projeto que vos permita dizer que receita é que está a ser perdida para vocês, para o país? Têm esses números bem definidos e sabem por aquilo que nós todos estamos a passar, do ponto de vista dos económicos da coisa ou não? Sim, nós sabemos por aquilo que nós todos a passar, porque nós somos parte desse todo, ou seja, nós fazemos parte e reparem, sofremos como vocês sofrem. E neste momento, portanto, a capacidade de um aeroporto é dada por vários subsistemas. Portanto, neste momento o aeroporto de Lisboa tem um subsistema absolutamente crítico, que é a pista, a capacidade de pista, que neste momento tem uma capacidade média de 38 movimentos por hora. Nos picos pode atingir 40, mas depois tem que haver um período de recuperação a seguir aos picos, portanto em média 38 movimentos por hora. Portanto, nós não podemos oferecer mais do que 38 movimentos por hora, quando neste momento sabemos que existe procura para mais do que 38 movimentos por hora. Obviamente que isto depois tem uma distribuição horária, nem todas as horas estão no máximo, agora nós temos algumas horas em que não conseguimos vender essa capacidade. Portanto, a nossa capacidade em termos de slots está utilizada a cerca de 90%, exatamente por isso, porque há ali horas muito ao princípio da manhã, muito ao fim da noite, que são horários que não são totalmente vendáveis. E, portanto, esta capacidade de pista, que é neste momento o fator mais crítico e é aquilo que nos leva a não conseguir oferecer determinados slots em determinadas horas, é para nós uma preocupação. É para nós uma preocupação porque temos novas operações que as companhias aéreas gostariam de iniciar e não podem. Nós fizemos algumas estimativas, e estas estimativas valem sempre o que valem, mas de qualquer das formas, nós olhámos ali para a possibilidade, portanto, da abertura do Montijo e olhando para uma possível abertura do Montijo em 2022, estávamos a falar de uma perda de cerca de 9 milhões de passageiros, portanto, neste período. Portanto, está de cerca de 1.800.000 passageiros por ano de perda pelo facto de não termos, sim, pelo facto de não termos capacidade adicional. E diz uma coisa, obviamente que vai ser assim para o ano, e enfim, para os seguintes até temos uma solução. Nós temos aqui vários operadores turísticos, porque esta história do aeroporto não afeta apenas o incoming, como muitas vezes se pensa, porque não estamos só a falar de recepção de turistas, naturalmente estamos a falar de saídas também de portugueses, e há sempre um momento muito delicado quando são recusados slots aos operadores turísticos, é o momento em que a rapaziada mais fala das vossas mães, sem as conhecer muito bem. Explica-me lá uma coisa, são vocês que tomam as decisões que o slot vai para este ou para aquele, ou não? Quem é que toma esta decisão? Não somos nós. Portanto, Sobretudo não são as vossas mães. Não somos nós. A minha mãe não é de certeza. A minha mãe não é de certeza. Se bem que sempre que acontece alguma coisa que aparece numa capa de jornal, alguma coisa que fale da Ana, a minha mãe normalmente liga-me a perguntar o que é que se passa. Foi sempre muito. Portanto, ela não tem tido uma vida fácil ultimamente, vou já dizer. O processo de coordenação de slots, e aliás saiu ontem um diploma legal sobre isto, porque houve aí a União Europeia fez aí apresentou um cartão vermelho. Eram vocês que estavam em falta? Não, é um tema do Estado. O que é que se passa? Por razões históricas, a coordenação de slots é feita de acordo com o regulamento europeu e deve ser feita por uma entidade totalmente autónoma de operadores aéreos e dos aeroportos. Os aeroportos, no início de cada temporada, a IATA declaram, ou para a temporada seguinte, declaram a capacidade que têm disponível e essa capacidade tem que ser alocada por uma entidade independente, que segue um conjunto de regras de prioridade.
Começam por alocar aquilo que são os históricos, ou seja, quem já operou em temporadas anteriores tem a primeira prioridade, depois dão uma determinada prioridade aos chamados new entrants. Mas o histórico é da companhia de aéreas, aviação e não do operador turístico. o histórico é da companhia aérea e não do operador turístico, portanto, porque é a companhia aérea que pede o slot. Este trabalho de afetação da capacidade que nós produzimos por esta entidade independente até à data estava a ser feito por um gabinete dentro da ANA, que tinha uma independência total, apesar de administrativamente depender da ANA. E estava assim por razões históricas, porque houve uma evolução ao nível da regulamentação europeia nesta matéria, foram-se aplicando todos os critérios, ou todas as condições, faltou aplicar a última, que era de facto esta entidade ser autónoma. E o que apareceu agora foi exatamente isso, foi a necessidade de tornar esta entidade autónoma e é o que vai acontecer agora. Mas o facto de ela ficar autónoma, e isso penso que é o mais importante para o mercado, não vai alterar muito nem os critérios de... Não, porque os critérios, claro, os critérios, por um lado, isto não vai alterar nada. Exatamente. Os critérios são os mesmos. O trabalho que estava a ser feito, mesmo estando a coordenação de slots, mesmo estando o gabinete de coordenação de slots integrado na ANA, vai continuar a ser feito da mesma forma, porque quer dizer, a ANA não tinha qualquer interferência no processo, nem podia ter, porque as regras da alocação estão tão bem definidas e inclusive é um sistema automático, ou seja, portanto, há um sistema em que os operadores aéreos colocam, as companhias aéreas colocam os pedidos de slots e depois há um sistema que vai fazendo a alocação à capacidade existente em função daqueles parâmetros, portanto não há ali grande margem de manobra. De qualquer modo, esta ingestão não se esgota na perda de slots. Aliás, quando abres a televisão, muitas vezes não é porque perdeste um slot, mas é pelos problemas de acolhimento, pela experiência humana dentro do aeroporto. Entre eles, um dos mais importantes, um dos mais visíveis e também um daqueles que mais afeta, quer a nossa operação, quer o país, tem a ver com o tempo de espera na fronteira. E a ideia que nos fica é que este ano, em primeiro lugar, a primeira ideia é que este ano foi pior que o ano passado. Tu confirmas isto? Tens alguns dados que possas apresentar que ajudem? É verdade que este ano as pessoas esperaram mais, ainda mais do que o ano passado, para entrarem no nosso país? A percepção é de que estamos piores, os dados apontam para que não estamos pior, mas também não estamos melhor, ou seja, voltámos a ter este verão algumas situações complicadas, é do conhecimento público. Nós temos, acho que é importante perceber qual é o papel da ANA e qual é o papel do CEF, do Controlo de Fronteiras e do Estado. A ANA tem como responsabilidade nesta matéria disponibilizar a infraestrutura para que o CEF possa fazer o controlo de fronteiras. E a infraestrutura que está disponibilizada, se estivesse a ser totalmente utilizada, levava-te o aeroporto para os estándares da indústria? Nesta matéria? Se a infraestrutura que está disponibilizada estivesse a ser totalmente utilizada, levava-me para os estándares da indústria, que são tempos entre os 7 e os 15 minutos, como tempos de referência, depois em função de serem chegadas, de serem partidas, sim, levava. Levava porque, repara, tu quando dimensionas um aeroporto e quando dimensionas uma área de CEF, tu fazes o número de boxezinhas de CEF a contar com os passageiros que tens que receber na tua capacidade máxima. Vou voltar a um exemplo da hotelaria. Tu fazes uma sala de pequenos almoços a contar com a capacidade do número de quartos que tens no hotel. Não é? Agora, se tu fizeres uma área de pequenos almoços e fechares metade dessa área e não tiveres a servir pequenos almoços em metade dessa área, obviamente que se tiveres os quartos todos cheios, que é o que está a acontecer agora, vais ter pessoas à espera para tomarem o pequeno almoço. E aqui é exatamente a mesma coisa. É exatamente igual. Ok. E evidentemente que não disseste exatamente, mas eu gostava de te obrigar a dizer, acabaste de dizer que a responsabilidade dos atrasos são do CEF, ponto final. Repara, a ANA, eu não queria pôr as coisas dessa forma. O que eu acho que é importante é, a ANA compete, de acordo com o contrato de concessão, disponibilizar a infraestrutura. Certo. A infraestrutura está lá. Eu diria que compete ao Estado definir que nível de serviço é que quer prestar nas suas fronteiras. Sim, ele disse que a culpa era do CEF e eu, mas... Vamos lá ver. Em todo caso, aprendi hoje outra palavra.
nas nossas passagens por África aprendemos a palavra desconseguir. E agora com o Francisco aprendi que não está pior, está menos melhor. Vou passar a utilizar. Outro dos aspectos da má experiência no aeroporto tem a ver com a pontualidade. E também é muito visível. E sim, se esse aspecto afeta a nossa atividade, quer a nível do corporate, quer a nível de lazer, nomeadamente ligações de longo curso. Hoje, nos dados de outubro da OAG, Lisboa está com uma pontualidade de 52,2%, que é muito má. Mas, pior ainda, num ranking de 1.195 aeroportos que estão a ser acompanhados, está em 1.178. Portanto, está mesmo lá em baixo. Por outro lado, a pontualidade da TAP, julgo que também não se recomenda, também dados da OAG, em setembro a TAP estava com 50,9% de pontualidade e o ranking também de 181 em 201 companhias aéreas acompanhadas pela OAG. Dá vontade de perguntar, são vocês que atrasam a TAP ou é a TAP que vos está a atrasar? Tu vais melhorando à medida que as perguntas vão. Isto começa a pensar para que é que serviram os balões. O que é que isto vai dar? Pedro, vamos ver. Eu espero que esta seja fácil, porque eu tenho aqui uma a seguir que é mais difícil. Para já. Estou-te já a avisar. Eu não estava a contar com facilidades. Não, Pedro, vamos por partes. Eu gosto imenso de rankings e uso rankings para muita coisa. É preciso ter sempre algum cuidado quando se olham para esses rankings e esse em particular da OAG. Sabes qual é o aeroporto mais pontual de acordo com esse ranking? Mais pontual? Não faço ideia. É um aeroporto no Japão, que é o aeroporto de Obiru. Eu não sei bem onde é que fica, sei que fica no Japão. É o primeiro do ranking. E arriscar que podia ser Beja. Podia, mas sabes quantos movimentos tem esse voo? Tem esse aeroporto por mês? Tem 300. Sim. E está a ser comparado com Lisboa, que tem mais de 9 mil. Portanto, estes rankings têm que ser sempre relativizados. Isto não quer dizer que estejamos bem, não estamos tão mal como parece, atenção. Portanto, mas então eu vou já pôr mais molho, porque como respondeste, que enfim, temos que relativizar os aeroportos, percebo perfeitamente. Certo. Agora, de facto, não estamos bem. Mas não estamos assim tão mal, porque de facto, quando vi um ranking em que nos põe em 1000 e não sei o quê, fui obviamente tentar perceber quais são os tipos melhores, porque eu vou meter no avião e vou lá ver o que é que eles fazem. Mas, Francisco, quando vi quando eram os melhores, eu disse, já não vale a pena lá ir. Mas eu vou ajudar-te. Como falaste aqui em diferenças de aeroportos, eu tenho aqui mais alguns rankings, enfim, que podem não responder a nada, mas assim, o aeroporto do Porto está em 1159 de 1195. O aeroporto de Faro está em 1120, estou a falar de pontualidade, de 1195. O aeroporto de Funchal está em 1105 de 1195. O aeroporto de Ponta Delgada está em 1076 de 1195. E são aeroportos muito diferentes. É Lisboa que está esgotado ou é vocês que não sabem gerir aeroportos? Vamos falar. Epá, essa é muito fácil de responder. Nós sabemos gerir aeroportos. Sabemos mesmo gerir. Aliás, sabemos gerir tão bem aeroportos que eu vou dizer uma coisa. E até tenho que aproveitar para, no fundo, dar aqui os parabéns aos meus colegas das áreas operacionais que todos os dias põem no terreno e operam verdadeiros milagres. Porque se olhares para aquele gráfico que eu te mostrei, ou seja, operar um aeroporto com mais de 10 milhões de passageiros em cima, e o aeroporto é o mesmo, como toda a gente sabe, há aqui de facto um contributo extraordinário das pessoas que todos os dias operam, encontram soluções, porque há uma coisa importante, a Ana não baixou os braços, a Ana mantém-se todos os dias empenhada em perder o mínimo possível de procura, que é uma coisa que às vezes que as pessoas não têm noção, e isto às vezes vira-se contra nós, ou seja, nós enchemos, atafolhamos, porque temos a noção do peso e da importância que isso tem para o setor. E depois isso vira-se contra nós, porque se calhar se fôssemos mais conservadores, se não fôssemos tão ousados às vezes naquilo que fazemos e na forma como fazemos, se calhar, pronto, olha, éramos menos criticados. Mas essa não é a nossa posição, nós não baixamos os braços. Mas o tema da pontualidade merece ser falado, rankings à parte, é importante percebermos uma coisa. Nós atravessámos este ano na Europa global uma crise grande em termos de pontualidade.
Não é um tema exclusivamente nosso. Houve problemas de tráfego aéreo, houve problemas de disrupções, problemas laborais, houve uma série de problemas que contribuíram. O sistema está num nível de crescimento bastante alto e de facto houve este ano, foi um ano horrível em termos de pontualidade globalmente na Europa. Portugal sofre mais do que a Europa porque está mais periférico. E isso tem peso em termos de controle de tráfego aéreo, dos routings, tudo isso contribui para as coisas para nós serem piores. E depois temos aqui a tempestade perfeita, que é teres um aeroporto que está, de facto, no limite da sua capacidade. Porque o que acontece? Tu, quando tens capacidade disponível, tu jogas com essa capacidade e consegues amortecer os efeitos dos atrasos. Tu, quando estás na situação de Lisboa, em que não tens capacidade disponível, o que acontece aos atrasos é que eles se propagam ao resto da operação e, portanto, tudo se torna pior. Tu tens as posições de estacionamento todas ocupadas, vem um avião a chegar, era suposto ter saído um avião, aquele avião não sai por qualquer motivo, o avião que vem a chegar tem necessariamente que esperar. Portanto, há aqui um efeito de contágio ao resto da operação que não acontece se tu tiveres capacidade e, portanto, a tua questão da TAP, nós não temos, de facto, nós precisamos de capacidade, a ANA precisa de capacidade, a TAP precisa de capacidade. As infraestruturas só por si não são indutoras de atrasos. Agora, de facto, estar a operar numa infraestrutura como a do aeroporto de Lisboa obriga, neste momento, a que tudo funcione quase como um relógio suíço. Ou seja, nós alocamos, como disse, nós não alocamos a capacidade que não temos. Alocamos slots que são faixas temporais. Teoricamente, se todas aquelas faixas temporais fossem cumpridas à risca, não havia atrasos. Não é? Certo. Sabemos que a irregularidade faz parte da indústria, está no nosso ADN a irregularidade, e é normal e percebe-se porquê. O que nós neste momento não temos é forma de conseguir acomodar essa irregularidade e evitar que ela se propague ao resto da operação e depois acabas por ter uma bola de neve. Isso mesmo. Obrigado, Francisco. Bom, gostava agora de ir esse parece-me sim também outro tema do momento, novo aeroporto, ou seja, vamos começar a falar de soluções para os problemas que temos vindo aqui a falar e nesse sentido a ANA defende o Montijo. Qual é o conceito? Porquê é que vocês defendem o Montijo? Bom, em primeiro lugar, há uma negociação em curso, como sabem, como é público, e, portanto, há aqui algumas reservas sobre aquilo que se pode dizer sobre essa matéria. Nós não defendemos o Montijo, nós não defendemos só o Montijo. Nós defendemos a criação de um hub na Portela, o desenvolvimento da Portela como um hub e um aeroporto no Montijo, um aeroporto complementar no Montijo, vocacionado para o tráfego de ponto a ponto. Portanto, aquilo que nós efetivamente defendemos é uma solução dual para a região de Lisboa, em contraponto a uma solução de um único aeroporto a ser construído. Portanto, e defendemos isto por um conjunto de critérios. A solução do Montijo como aeroporto complementar de Lisboa não é nova. É uma solução que já tinha sido por várias vezes estudada. Aliás, há N estudos, como todos sabem, sobre localizações, formas de expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa e o Montijo já há muito tempo que está identificado como sendo uma das soluções mais viáveis para a expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa. E porquê? Porque é o único aeroporto na região de Lisboa que tem uma pista praticamente paralela com a da Portela. E é uma distância que permite ter operações independentes entre as duas pistas em termos de tráfego aéreo. E portanto, o que resulta disto é que é um aeroporto em que nos permite uma operação em que basicamente vamos estar a somar capacidade, ou seja, vamos somar a capacidade da Portela e a capacidade do Montijo. Tu falaste em 38 movimentos por hora há pouquinho. Sim. Com essas duas pistas conseguiria chegar a... o que está previsto é, na Portela, passar, com as alterações que queremos fazer na Portela, passar de 38 para 48 movimentos por hora e adicionar no Montijo 24.
e, portanto, ia para 72 movimentos Sim. por hora no Passavas total 38 para da região. Entretanto, enfim, disseste que estavas ainda a terminar um acordo. Eu fiquei com a ideia que o acordo até já existia, faltam depois. Mas vamos falar um bocadinho do acordo. O acordo foi difícil, ou pelo menos houve a percepção de que tinha sido difícil, e eu pensei que as próprias cláusulas de uma evolução estariam mais especificadas no caderno de encargos da privatização, o que, pelos vistos, não era assim. Porquê é que o acordo foi tão demorado e tão difícil? A parte do Governo, perguntaria se tivesse aqui alguém do Governo. Da vossa parte, vocês aproveitaram para ganhar mais dinheiro ou não? Não. Vamos ver. O acordo não estava previsto porque o contrato de concessão o que diz, e como te referi há pouco, é que existe um conjunto de triggers a partir dos quais se deve iniciar a discussão sobre a expansão da capacidade aeroportuária na região de Lisboa. O próprio contrato de concessão não fecha a solução. O que o contrato de concessão diz é, atingidos os triggers, compete à concessionária, neste caso à Anavanci, apresentar ao Governo soluções que podem ser de dois tipos, ou através da construção de um novo aeroporto, ou através do aproveitamento de um aeroporto existente, de uma infraestrutura existente, com vista à criação de uma solução dual. Portanto, isto é o que o contrato de concessão diz. E nem podia ser de outra forma, porque tem que ser apresentadas soluções, o Governo tem que concordar com essas soluções, e isso necessariamente remete-nos para um plano de uma discussão, que tem que ser uma discussão técnica e também uma discussão económica. E depois não esquecer que as soluções que estão a ser propostas são soluções em que a totalidade do investimento e do risco continua a ser da Avanci e da ANA. Portanto, obviamente que isto faz com que a negociação se torne mais complexa. Para termos uma ideia dos timings, o MOU, o Memorando de Entendimento, com base nessa cláusula contratual, foi assinado em fevereiro de 2017. E em outubro de 2017 a Avanci entregou ao Governo a proposta que está hoje em discussão. Portanto, há cerca de um ano. Foi criada uma comissão de negociação pelo Estado, que foi criada em março de 2018. Portanto, em março de 2018 começámos o trabalho de discussão da proposta, de negociação da proposta que tinha sido apresentada ao Governo em outubro de 2017. E este é o estado da arte, ou seja, neste momento ainda decorrem algumas discussões sobre alguns temas específicos. Só estamos pendurados pelo estudo de impacto ambiental ou ainda existem outras questões entre as duas partes que não estão totalmente resolvidas? Não, a negociação não está fechada, portanto ainda existem questões. Mas estão muito próximas. Nós estamos bastante otimistas em relação a isso. Mas mesmo que acordem, que fechem o acordo daqui a 10 minutos, estamos pendurados por um estudo de impacto ambiental que foi negativo. Não, o estudo não foi negativo. O que houve foi menos positivo. Não, nem isso. Ainda não houve pronúncia. Nós temos que ver as coisas assim. Portanto, não houve ainda qualquer tipo de decisão sobre o estudo, decisão final sobre o estudo de impacto ambiental. Foi necessário preparar um conjunto de elementos adicionais, portanto, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, solicitou um conjunto de informação e de elementos adicionais e para que possa completar o processo, e é isso que nós estamos a fazer. Estimamos ter isso da nossa parte concluído até ao final deste ano, portanto, os elementos adicionais que nos foram solicitados. Depois é uma questão de aguardar pela decisão final. Não há qualquer maneira de ultrapassar esta lógica, isto é, tens que chegar a uma situação em que o estudo de impacto ambiental seja favorável. Não há, no processo, ninguém que possa mandar um murro na mesa e dizer nós vamos avançar qualquer que seja o resultado do estudo. Estamos dependentes desse estudo. Isto é uma pergunta, sim ou não? Sim. Estamos. Se estamos, o que é que te leva a ser otimista relativamente à tua capacidade de responderes de maneira a que o estudo acabe por dar o aval
a toda esta situação. Porque eu já estou a ver aqui a parte mais negra do país, que é, no final desta história, voltámos à casa de partida porque não foi possível ultrapassar o projeto ambiental. Ou tu também estás, de certa maneira, otimista relativamente a esse processo? Vamos ver, nós temos o maior respeito pelas questões ambientais e não as desvalorizamos. Agora, também temos, dentro de casa, competências muito grandes nesta matéria. Portanto, a Vinci, para além de gerir 44 aeroportos, e não há um aeroporto que não tenha impacto ambiental, não existe. A Vinci Holding gera outras infraestruturas pesadas de transporte, gera autoestradas, gera linhas de caminhos de ferro. Portanto, são tudo infraestruturas com elevados impactos, geradoras de elevados impactos ambientais, não há dúvida nenhuma. Mas elevados impactos ambientais que são geridos, são mitigados, são trabalhados como têm que ser trabalhados. Portanto, nós temos, eu diria que este tema dos impactos ambientais é algo que está um bocadinho no próprio ADN da Vinci. E por isso acreditamos que a localização escolhida não é incompatível com o uso de um aeroporto, desde que sejam tomadas as medidas necessárias para gerir e mitigar os impactos ambientais. E mesmo que eu não fosse às competências da Vinci, eu recordo que nós temos em Portugal um aeroporto, que é o aeroporto de Faro, que está dentro de um parque natural, está dentro do Parque Natural da Ria Formosa, e que tem sido apontado por várias vezes como uma boa prática de gestão ambiental. Portanto, isto leva-me a crer que há um caminho vamos chegar a bom porto. Vamos chegar a bom porto. Neste caso, a bom aeroporto. Bom aeroporto. Francisco, uma das, enfim, dos parceiros que é importante para o aeroporto, e temos um volume considerável de movimento no aeroporto, são exatamente as agências de viagens e os operadores turísticos. Queres dar uma ideia de como é que vai a relação com os players, com os agentes de viagens, com as agências de viagens e com os operadores turísticos? Tem ajudado ou tem perturbado o teu trabalho dia a dia? Não sei, se é certo, tu é que tens que me dizer isso, não é? Não, é assim, eu passei parte da minha carreira no aeroporto de Faro e é um aeroporto onde se sente muito toda a componente turística, quer do incoming, quer do outcoming. Tu ali percebes mesmo, e aliás fiz em Faro grandes amizades, exatamente com pessoas das agências e da tua operação que mantenho até hoje. Deixa-me contar-te uma história. Eu não consigo. O negócio aeroportuário não existe sem o negócio dos nossos parceiros. É que é um negócio curioso. É porque nós não tivemos companhias aéreas, não tivemos agentes de viagens, nós temos paredes, pistas, mas sem movimento. E, portanto, eu como estive sempre ligado à área comercial da ANA, a minha vida é esta, são as parcerias, é entender que de facto nós não temos um negócio se os nossos parceiros não tiverem um negócio, e se o negócio estiver bem para nós, está bem para os nossos parceiros e vice-versa. E portanto, como eu costumo dizer, desde pequenino que me habituei a que o termo stakeholders não era só um chavão dos livros de gestão, era mais que isso, era uma realidade da vida. Mas recordo-me que houve uma altura, quando vim para Lisboa, em que a relação com os agentes de viagens, a operação não estava assim tão próxima, e eu disse, isto não faz sentido, tem que haver uma aproximação. E falei com várias pessoas, e houve alguém que me disse assim, você vai se meter com essa malta das agências de viagens e da APAFT, estão sempre a dizer mal da ANA, você tenha lá cuidado com essa malta e tal, veja lá onde é que você se vai meter. Esse tipo era um grande malandro. Era um grande malandro. E eu vou-te dizer uma coisa, obviamente que não levei esse conselho a sério, e ainda bem que não levei, por vários motivos. Para já, porque nunca recebi uma crítica que não fosse construtiva do vosso lado. As vossas críticas construtivas ajudam-nos imenso a melhorar, e por outro lado acho que também o facto de nós vos tentarmos explicar quais são as nossas dores vos ajuda a perceber melhor como é que se devem posicionar e como é que devem trabalhar. Portanto, eu não vejo que possa ser de outra forma. Não é... acho que foi ontem que houve, portanto, aí
os oradores que falaram sobre os temas da cooperação e da proximidade. Para mim é uma coisa que é evidente e tem que ser. Não pode ser de outra forma. Muito bem. Estamos a chegar mais ou menos ao fim. Eu tinha aqui mais 3 assuntos interessantes para colocar. Não o vou fazer porque vou respeitar, por um lado, a hora do almoço e, por outro lado, provavelmente mais importante, o facto de dentro de 10 minutos temos o Vilmoinhos a jogar com o Sporting e eu quero ver se não sou eliminado. É um bom motivo. Agora, a finalizar, eu queria dizer-vos que não são todas as empresas, nem são todas as pessoas que arriscam vir para cima do palco falar à frente de todo o mercado de assuntos tão quentes. E por isso eu queria-te agradecer, aqui elogiar-te o facto e dizer que sim, foi um enorme prazer falar contigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E foi muito interessante perceber esta dinâmica dos aeroportos. Já agora, apenas para dizer, Sr. Presidente da APAF, Pedro Costa Ferreira, que relativamente à pontualidade da TAP, não há falta de pontualidade na TAP, eles apenas chegam mais tarde do que o previsto. Usando palavras suas, como ontem. E agora, de seguida, vamos ver um filme, porque certamente depois do aeroporto, independentemente da companhia aérea com que chegam cá, as opções de alojamento são múltiplas e eu gostaria de vos mostrar um pequeno vídeo da White Exclusive Villages. O White é este espaço incrível que vocês estão a ver, onde nós temos uma localização que é a rainha, uma piscina infinita incrível, com água aquecida e, portanto, o que temos para oferecer é uma experiência única nos Açores, em que a natureza é a rainha e onde tudo o que nós podemos ver à nossa volta, como este oceano, é qualquer coisa inigualável. É um bocadinho tudo isto, é ter esta experiência de nós fazermos tudo tailor-made e personalizarmos, e temos uma equipa fantástica que os acolhe como se estivessem na sua casa de férias. Muito bonito, um sítio extraordinário. Bom, e devem estar a questionar como é que eu fui agora invadido aqui no palco por este senhor. É porque antes de irmos para o almoço, o objetivo é ter aqui ao meu lado o excelentíssimo senhor João Prata. Aproxime-se deste lado aqui sem problema nenhum. E vamos iniciar aqui. João Prata é fundador da 5Ps, é uma empresa que atua ao domínio do desenvolvimento de competências comportamentais, e ele vai-vos lançar um desafio. E por isso, prestem atenção. Boa tarde a todos. Para nós percebermos até onde é que pode ir esta história do Sorri Avança, que vai ser às 5h30, deixámos um balão para todos. De facto, não era para o tema anterior, era para o nosso tema, e por isso pedia que todos pegassem no balão, todos o seu balão. E
na realidade, aquilo que vai acontecer é que tudo o que é o conteúdo... exatamente, há sempre pessoas que gostam disso. Tudo o que é o conteúdo da nossa parte da tarde começa exatamente aqui e vai terminar aqui. E por isso vou precisar que encham o balão. Mas, na realidade, o que eu preciso é isto. Só encham até esta dimensão. E quando encherem esta dimensão, fecham o balão. Não mais do que isto, reparem, esta é a medida. Já estou a ver ali balões gigantes. Não é esse balão gigante. É deste tamanho. Deste tamanho. E quando terminarem de encher este balão, vão, assim, ligeiramente deixá-lo no vosso lugar e podem sair. E cá vos espero às 5h30. Obrigado, boa tarde, até à próxima. Vai ser às 5h30. Encher desta dimensão. Já arrebentou um balão aí. Tem aqui mais um. Só desta dimensão. Não encham mais do que isto. E podem deixar no vosso lugar que vamos fazer magia com estes balões. 1, 2, 1, 2. Ora então, teremos agora o almoço. E não se esqueçam, às 5h30, uma atividade muito interessante. O almoço é oferecido pelo Governo dos Açores no Azores Royal Garden. Continuem a encher os balões, quem ainda não encheu. Desta dimensão. Daquela dimensão. É bom, mesmo para quem tem sinusite, serve para ajudar a desentupir. Ainda estou a ver alguém a encher balões. Antes de encher balões, antes do almoço depois. E muito obrigado. Até logo à tarde. Obrigado.